Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora com a nossa aula de língua portuguesa, não é? Gente, a nossa proposta de hoje é uma produção de texto. E para isso, eu coloquei aqui no nosso roteiro de estudos um passo a passo para vocês fazerem. De certa forma, eu simplifiquei aquilo que está no nosso LDI, páginas 34 e 35. Então, se você abrir nosso LDI lá na página 34 e 35, você tem aqui essa proposta de produção de texto de um mini conto. Gente, o que é mini conto? Mini conto é a transformação de um conto antigo, tradicional, que a gente já conheça, e em algo, numa história mais atualizada, mais próxima da gente. Então, por exemplo, olha só, aqui no roteiro de estudos. Nesta unidade, você leu o mini conto O Sapo Moderno e viu que ele era uma adaptação de um conto antigo, escrito pelos irmãos Grimm, O Príncipe Sapo. Ok? Nós trabalhamos isso. Inclusive, eu gravei um áudio com a leitura do Príncipe Sapo para vocês. Vocês fizeram um exercício de comparação de algumas cenas, de alguns momentos, algumas informações entre o conto O Príncipe Sapo e o mini conto O Sapo Moderno, não é? Então, lá na página 26, vocês viram quem eram os personagens desses contos, onde é que a história acontecia, qual o objeto que escapou da mão da menina e onde o objeto caiu. Essas 4 coisas vocês fizeram para comparar o conto antigo, tradicional, original, não é? O conto O Príncipe Sapo e o mini conto O Sapo Moderno. Por que mini conto? Porque a gente diminuiu a história original e atualizou ela para os nossos dias. Esta é a ideia do mini conto. Então, olha só a proposta de hoje. Agora você vai produzir um mini conto moderno, ou seja, vai adaptar um conto antigo para os dias atuais. Siga as etapas para produzir seu mini conto. Então, a gente colocou aqui no roteiro de estudos as etapas de uma forma um pouco mais simplificada do que está no LDI, mas com a mesma ideia. Então, você pode ler no seu LDI, nas páginas 34 e 35, dar uma lida lá nas orientações, mas segue as orientações do nosso roteiro porque estão mais simples, tudo bem? Então, olha só, nós vamos dividir em planejamento, produção, revisão e reescrita. Três fases, tá bom? Então, olha só, no planejamento, você vai escolher um conto para transformar em mini conto. Veja a lista de possibilidades no LDI e assinale-o com um X. Então, olha só, aqui no LDI, gente, claro, vocês vão colocar aqui no LDI a data de hoje, 4 de agosto, na página 34. Aí, olha só aqui, vocês têm uma lista com 9 contos tradicionais. Escolhe um deles para vocês trabalharem e transformarem em mini conto. Professor, mas onde eu vou achar essas histórias? Bem, se você não tiver livro em casa, seria uma possibilidade. Pode procurar na internet. Uma terceira possibilidade é o seguinte, eu preparei para vocês um documento, um PDF, com todos esses contos. Uns são menores, outros maiores, mas eu consegui pesquisar e achar na internet. Eu vou colocar para você no grupo todos esses contos aí, os 9 contos. Dá uma olhada e daí você escolhe qual que você vai fazer. De repente você quer fazer um de um maior, depois de repente quer fazer um de um menor, não sei, você escolhe. É um desses 9 aí, tudo bem? Escolheu? Faz um X, beleza? Vamos voltar ao nosso roteiro de estudo, gente. Então lá, assinala com X está aqui, certo? Em seguida, leia-o atentamente, leia o conto que você escolheu. Caso você não tenha o livro com o conto, pode procurar na internet ou consultar o documento preparado pelo professor. Se possível, leia outras versões desse mesmo conto e então elabore o roteiro da história. Quer dizer, o que você vai colocar nessa história. Beleza? Aí, fechou a parte de planejamento. Vamos para a produção. Vou subir um pouquinho a tela aqui, que o professor ficou agora, perdeu aqui. Aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho para poder falar com vocês. Então, parte de produção. Escreva a primeira versão de seu mini conto em uma folha qualquer. Veja, não é essa parte que você vai entregar para mim ainda. Você vai escrever a sua primeira versão. Lembre-se que a narrativa deve ser curta. Um mini conto, ele é curto.
Isso que é algo importante a gente poder saber. E ele tem que apresentar, olha só, onde, quando e o que os personagens estavam fazendo no início, a situação, o fato ou o conflito que foi vivenciado, o que é que aconteceu no meio da história, certo? No meio. E, por fim, o que solucionou o problema, o conflito, finzão, final, beleza? Colocou início, meio e fim, não esquece que você tem que dar um título que não vai ser igual o título do conto tradicional, do conto antigo, tudo bem? Fez isso, agora você vai revisar o que você escreveu. Revise seu texto observando se apresenta. Seu texto tem começo, meio e fim? Tem que ter. O seu texto está devidamente colocado em parágrafos? Não dá, vai fazer um blocão só, que não dá, né, gente? Tem que ter no mínimo 3 parágrafos. No mínimo. Começo, meio e fim, no mínimo. Certo? Então, de 3 parágrafos para mais. No seu texto tem diálogos entre os personagens? Os personagens conversam entre si? Precisam conversar. Certo? Letra maiúscula no início de frases e em nomes próprios? Tem que ter. Se as palavras estão escritas de acordo com as normas ortográficas, ou seja, as palavras estão escritas corretamente, são esses aspectos que vocês têm que revisar. Eu nem coloquei aí, acabei esquecendo, mas poderia colocar, por exemplo, a pontuação. Onde é interrogação, onde é travessão, onde é vírgula, onde é ponto final, onde é ponto e vírgula, se for o caso, o uso de aspas, e assim por diante. Essas coisas tem que revisar. Revisou isso? Então, passe seu texto a limpo no caderno de sala com capricho de atenção. É a foto desse texto final que você vai mandar para mim, para o professor. A atividade de língua portuguesa é fundamentalmente essa hoje. Qualquer dúvida, fala comigo, tá bom, gente? Um abraço, até mais, boa produção de texto, boa atividade e tchau, tchau.